Uma família doente, um filho ferido. No programa de hoje eu converso com o escritor, filósofo e presidente do SECRAI, Alcione Emerick. Querido, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Prazer, pastor. Alegria toda minha. Alcione, antes da gente falar dos livros, você é o presidente do SECRAI, que é um serviço cristão de aconselhamento integral. Como nasceu isso? Esse projeto nasceu em 1992, muito atrelado à minha conversão. Eu sou de um lar presbiteriano, fui também da igreja presbiteriana, pastor presbiteriano, e dentro desse contexto começaram a aflorar casos que envolviam a necessidade de libertação, cura interior, e o nosso pastor começou a entender a necessidade disso na vida daquela igreja. Então, e vocês já trabalharam com aproximadamente 200 igrejas, mais de 2.000 alunos, mas sempre voltados para essa área da cura interior? Exatamente, porque nós começamos a entender que a igreja, de fato, ela é um grande hospital. As pessoas, quando vêm para a igreja, elas trazem as suas questões e elas precisam ali ser ajudadas. Então, assim, nós começamos a entender que às vezes a gente toma a conversão como um ato imediatista, no sentido de que o indivíduo, na conversão, ele já estaria automaticamente curado, liberto, como se o processo se finalizasse ali. Então essa cura, no seu entendimento, ela começa a partir da conversão e aí vai se desenvolvendo durante um tempo? Exatamente. Ela vai se desenvolvendo. Agora, você também tem um foco muito voltado para a área da libertação. Por que isso? Quando as pessoas vêm para a igreja, por exemplo, a sociedade brasileira, as pessoas vêm de muitas práticas, né? Então elas trazem essas cargas para dentro da igreja. E às vezes a igreja não sabe trabalhar isso. Na minha época, por exemplo, naquele contexto presbiteriano, as pessoas dizem, não, isso aí é uma área para os neopentecostais, nós não mexemos com isso. E aí nós começamos a aprender que, na verdade, essas coisas precisavam ser tratadas. Se você pega em Lucas 13, aquela filha de Abraão, que estava 18 anos encurvada, o verso 11, o Champlin diz que aquela expressão, havia já 18 anos, se refere ao tempo em que ela estava naquela sinagoga. Tanto que Jesus questiona por que razão não se devia livrar essa filha de Abraão, que está aqui há 18 anos cativa por Satanás. Agora você, como filósofo, com essa ótica talvez mais humana, mas ao mesmo tempo a gente tem essa questão do Cristo, do milagre que cura a mulher encurvada de 18 anos, o homem da mão atrofiada. Esses milagres, eles ainda acontecem hoje? Podemos crer que Jesus realiza hoje? Claro, com certeza. A palavra de Deus fala isso. Agora, a filosofia, ou seja, a fé é uma coisa que está para além da razão, né? O que a filosofia me ajuda, por exemplo, nesse último livro que eu escrevi, Contaminação Espiritual, a gente às vezes está muito acostumado com certas realidades, mas sem pensar nelas. Então, vamos assim dizer, a filosofia ela nos faz pensar. Nesse livro Contaminação, eu faço uma reflexão da igreja, a partir de um viés espiritual, ou seja, por que a igreja pensa como pensa, e eu trabalho a questão da religiosidade. Me dá um exemplo de religiosidade, dá um exemplo para nós. Nesse livro eu faço uma análise do filho mais velho da parábola do pródigo. O registro, o relato desse filho mais velho é exatamente o relato de um filho de Deus que tem contaminações religiosas na sua mente. Ele é filho, ele não deixa de ser filho, o próprio pai o chama de filho no final, ele diz, você é meu filho, tudo que é meu é teu. No entanto, a sua mente pensa a partir de pressupostos um pouco distorcidos da mensagem do Evangelho. Nos dias de hoje, o comportamento de um religioso? Eu faço um link desse cara pensando nos dias de hoje. Por exemplo, primeiro ele era o filho mais velho. Então a religiosidade normalmente ataca o líder primeiro. Porque se a religiosidade pega um líder, é mais fácil de pegar os outros. Por exemplo, rigidez teológica seria uma das marcas da religiosidade, porque esse cara tinha uma cabeça fechada por diferente. Tanto que quando o filho volta, ele se recusa a entrar na casa, ele diz que não vai entrar, então é uma rigidez de pensamento. Outra marca da religiosidade foi a inveja, ele era bastante invejoso, então o bem daquele jovem lhe fez mal, lhe causou pesar. Legalismo acentuado, porque ele diz que há tantos anos que te sirvo sem jamais quebrar nenhuma regra,
Então ele não foi capaz de mostrar o seu lado humano, pelo contrário, ele alega essa perfeição exacerbada. Seria falta de amor. No fundo, a religiosidade ela vai colocar princípios, leis, regras em detrimento de pessoas. O religioso, ele vai prezar por tudo, mas pessoas vão ficar em segundo, terceiro, quarto plano. Um livro que você escreveu é Heranças do Passado. Tem muita gente que está hoje no cativeiro da vida, está vivendo uma depressão profunda, porque ele não consegue se libertar das heranças do passado. Por quê? O que levou o Alcione a escrever sobre isso? O fato, até um filósofo espanhol que ele diz o seguinte: quem não consegue resolver o seu passado está condenado a repeti-lo. Sempre que a nossa história, aliás, passado não resolvido deixa de ser passado, é presente. É um passado constantemente presente. Agora, Alcione, tem muitas pessoas nos assistindo que estão presas ao passado, não conseguem vencer. O que elas precisam fazer? A cruz ela é composta de uma trave vertical e uma trave horizontal. Essa trave vertical fala de bênçãos que a gente só pode receber de Deus. Mas a cruz também ela tem uma trave horizontal. Essa trave horizontal fala dos nossos relacionamentos. Existem bênçãos que a gente só consegue alcançar através dos nossos relacionamentos. Então, em tese, alguém que quer resolver, trabalhar a sua história, precisa buscar Deus e buscar ajuda de pessoas. Buscar aquilo que só Deus pode dar: salvação, perdão, restauração, mudança de vida, transformação. E através dos relacionamentos, da confissão, do aconselhamento, de partilhar sua história com alguém, dividir sua história, as pessoas têm muita dificuldade disso, principalmente dentro das nossas igrejas. As pessoas às vezes são muito fechadas. Não se abrem, né? Eu costumo dizer que tem muitos crentes que eu chamo de crente caixa preta. Você só descobre o que vai estar dentro dessa pessoa se um dia ela cair e explodir. Do contrário, ele está lacrado, fechado. É como se ele tivesse uma mordaça na sua boca, ele não fala. E Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados. Essa expressão grega não é pecado propriamente falando, fala de fracasso, de queda, de eventos traumáticos mesmo. Confessar isso uns aos outros e orai. Normalmente a gente só quer o orai. Mas o confessar... Mas o confessar... Abrir nada. Tirar a máscara, abrir o coração, talvez seja a parte mais difícil para a gente. Essa parte a gente resiste. Então a gente precisa do orai, que eu acho que é a parte do sobrenatural de Deus, mas a gente precisa também desse se abrir, que é uma parte que a gente faz nas relações. Grande Alcione Emerick, grande para Deus aí, e tem sido um instrumento para abençoar muitas pessoas. Quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. É uma pena, né? Nosso tempo, porque é muito conteúdo para pouco tempo, mas eu tenho certeza que trouxe uma grande contribuição para toda a sociedade capixaba. Que Deus continue te usando, não somente para falar, mas para continuar escrevendo aí. Tá bom, pastor. Tá bom? Satisfação toda. Deus abençoe você, Alcione. Amém. Muito obrigado. Bom, para você que está em casa, as palavras, elas sempre serão poucas para expressar o poder, aquilo que Deus pode fazer por você. Mas uma coisa ficou clara aqui. Você precisa dar um passo. E esse passo é em direção a Deus. Depois, abrir o seu coração, confessar, abrir os seus fracassos para que outras pessoas possam contribuir, te ajudar. E até mesmo das nossas próprias igrejas, nós estamos com muitas pessoas, como o Alcione disse, caixa preta. Vamos abrir essa caixa, vamos deixar Jesus cuidar. Olha, eu gostaria de apresentar esse Jesus pessoalmente, toda quinta às 19h30 ou no domingo às 19 horas. O endereço está no vídeo. Desafios, volta já. Buscando o melhor da informática para a sua empresa? Consultoria, suporte técnico e soluções corporativas para garantir agilidade, disponibilidade e segurança dos dados para a sua empresa. Multiconecta. Você acredita em Papai Noel? Que coelho coloca ovo? Eu não acredito. Mas me parece que existem pessoas que gostam de acreditar nessas coisas, gostam de se iludir, gostam de se enganar. E eu quero te fazer um convite especial. Sabe por quê? Há 24 anos atrás eu conheci um Deus que ele se revelou de uma forma assim, muito amorosa, nunca me enganou.
Ele disse que eu iria passar por aflições, mas que se eu tivesse bom ânimo, eu ia vencer. E eu gostaria de apresentar esse Deus para você, porque você é muito importante, você é especial e você não merece, e Deus não quer que você continue sendo enganado. Eu gostaria de apresentar esse Jesus que mudou a minha história e quer mudar a sua também. Olha, quarta-feira, normalmente eu estou lá na Serra, o endereço está no vídeo a partir das 19 horas. Toda quinta e domingo, eu estou na Ilha de Santa Maria, no mesmo horário, às 19 horas. Venha, traga toda a família, convide os amigos também, mas você não vai conhecer um Deus que faz troca, que negocia com você. Ele ama você porque Ele ama você. Ele te quer bem porque Ele te quer bem. Então, as bênçãos de Deus na vida da gente, na família, no mundo dos negócios, é uma consequência de uma relação sua com o Pai. Venha, o endereço está no vídeo, será uma alegria receber você e sua família. A partir desse momento é um bate-papo com Thalita Tinoco, professora teológica, é cantora também. Thalita, que honra, viu, receber Obrigada. você aqui no programa Desafios. Honra, a minha. Menina, que história é essa? Professora teológica, ensinando sobre Deus para as pessoas, como nasceu isso? Gente nova, né? Novíssima. Sem plástico, hein? Não, na realidade surgiu a vontade de entender Deus e entender o amor de Deus. E como eu não consegui entender o tamanho desse amor, na realidade, em partes, então eu quis também transmitir isso para outras pessoas. Então tudo que eu fui conhecendo, tudo que eu fui aprendendo, fui passando para outras pessoas. Mas você nasceu num lar cristão ou isso aconteceu no decorrer da sua vida? Não, eu nasci num lar cristão. Mas assim, filho de crente, crentinho não é. Tem que aprender o amor de Deus, e então aprendi. Tive muita raiva de Deus, fiquei chateada com Deus quando criança, bronca de Deus, achava que Deus tinha tudo a ver com algumas coisas que não davam certo na minha vida. Essa bronca de Deus, fala aí. Essa bronca de Deus ali, ela foi perigosa, porque na realidade eu cresci, então, sem aquela estrutura familiar, papai, mamãe, filhinha. E aí o que acontece? Não tinha papai, mamãe, filhinho, vivia na escola, dia dos pais, e nasce aquele sufoco no coração, eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai. E aí eu ficava com a bronca de Deus, achando que Deus não queria me dar um pai, quando na realidade Ele queria ser o meu pai. Eu tinha uma bronca de Deus, assim, Deus, Ele me roubou o meu pai, quando na realidade Ele não tinha roubado o meu pai. Na realidade foi o meu pai que decidiu sair de casa, meu pai que decidiu construir uma nova história para ele e deixou uma história sendo feita. Então eu sou a história feita e aí meu coração se abriu para perdoar tanto meu pai quanto o meu pai celestial, se eu posso dizer assim. E aí tudo aconteceu na minha vida, foi quando se desenvolveu. E a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente quer transferir a responsabilidade, a culpa, né? Colocar a culpa em alguém. E aí nós culpamos Deus. E na verdade não foi Deus quem saiu de casa ou quem tirou seu pai, não é verdade? É isso aí. É difícil a gente entender, mas quando entende é libertador. Agora uma coisa assim, muito legal que você fala é sobre a justiça de Deus. Como que nasceu isso também? Sabe? Como você desenvolveu essa matéria para falar sobre que Deus é justo? Justiça de Deus, para a gente resumir e tentar entender, é uma posição. Então, todos pecaram, ou seja, todos estão distantes de Deus, da glória de Deus. E aí Deus vem, através do seu Filho, através de Jesus, Ele nos perdoa, mas Ele também nos dá uma posição. E que posição é essa? O texto diz justiça de Deus. E aí quando a gente aprende o que é ser justiça de Deus, a posição que nós somos em Cristo, eu sempre digo nas minhas aulas que identidade traz autoridade. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Deus é justo? Deus é justo. Mas quando nós nos voltamos lá para o Antigo Testamento e vemos a rigorosidade de Deus com aquelas outras nações, mas Ele era tão amoroso com Israel, como entender isso? Eu entendo da seguinte forma. Deus, Ele é bom, sempre bom. É difícil entender isso e afirmar isso. Deus é bom, sempre bom. E vendo a bondade do coração de Deus, a gente tem que só trazer uma diferença entre a bondade do coração de Deus e teimosia do povo. E cabeça dura do povo.
Né? Então, na verdade, também, essa pergunta que eu fiz é porque eu passei por um programa, comentei com você nos bastidores aqui. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que o estrangeiro, se ele aceitasse a lei de Deus, ele poderia gozar dos mesmos benefícios. Deus é bom demais. Não tem como nós falarmos que ele não é ruim. Ah, Deus é ruim. Não, ele é ruim a partir da perspectiva que eu coloco ele. Mas Deus é bom, ele não muda. E não faz acepção de pessoas também. Exatamente. Ele faz asepsia. É verdade. O que o nosso telespectador precisa fazer para ter esse Deus justo, que ama, que te ajudou a vencer aquela crise, aquele trauma lá do passado? Eu creio que você que está nos ouvindo agora, você pode receber da seguinte forma. Entendendo primeiro que Deus te ama. Ele não é contra você, ele é por você. Então, se você entender que ele é por você, as coisas mudam. Porque muitas vezes a gente acha ali que Deus, ele tem raiva de nós, que ele é contra nós, que ele tem os escolhidos dele, os preferidos dele, os queridinhos, tem uma classe de eleitos, e na realidade não é assim. Deus, ele é um Deus para todos, é um Deus coletivo. Então, entendendo que Deus, ele trata com o povo, como na Bíblia ele tratou muitas vezes na multidão. Então você vai ver Jesus caminhando na multidão, mas muitas vezes Jesus, ele era individual para aquela mulher do fluxo de sangue, para aquele cego. Então ele andava na multidão, mas ele tratava com pessoas individualmente. Quando eu entendi que eu era um indivíduo para Deus, que eu era única para Deus, que Deus, ele me amava da forma que ele me fez, da forma que ele me criou, cada detalhe, eu consegui me apaixonar por ele. Foi assim. Ao mesmo tempo que é simples, é um pouco complexo, mas que é verdade. Deus existe, nos ama e quer mudar a nossa história. Isso aí. Mudou a sua, né, Thalita? Graças a Deus. E tem mudado. É um processo maravilhoso. De cada dia você se conhecer, e quando você olha para você e vê quão frágil, quão pequeno você é, e quando você olha para Deus e vê quão lindo ele é, e quão ele pode te ajudar, e como ele gosta de te ajudar, as coisas se tornam mais fáceis. Mas a gente precisa querer também, né? O segredo está na gente. É você. É você querer. Então, quando você quer, você se abre. Porque a Bíblia diz, ele está na porta e bate. Ele não arromba, ele só bate. Se você quiser abrir o seu coração, ele entra. Mas o segredo está em você. Grande Thalita, quero agradecer, viu, por ter atendido o nosso convite, Obrigada. essa simpatia, e feliz Obrigada. por mais uma experiência aí do poder de Deus de transformar a tristeza em alegria. Foi o que Deus fez na sua vida. Obrigada, querido. Deus te abençoe. Obrigada. Você que está em casa, hoje eu conversei com a professora, cantora, pastora Thalita Tinoco. Você precisa experimentar Jesus. Não tem outro caminho, não existe outra verdade, vida e acesso ao Pai, somente através de Jesus. Tudo que te ensinarem fora disso, está escrito na Bíblia, João 14, verso 6. Está escrito, estamos dentro. Não está, estamos fora. Eu gostaria de apresentá-lo pessoalmente. Toda quarta eu estou lá na Serra, o endereço está no vídeo, às 19h30, no mesmo horário. Na quinta, na Ilha de Santa Maria, e no domingo, às 19h. Venha, traga toda a família, convide os amigos, deixa este Deus transformar a sua vida. Desafios, volta já. Esse é o nosso quadro Fique de Olho, e propositalmente hoje eu estou gravando na frente desse galho seco, porque eu quero falar sobre política. E infelizmente existem alguns representantes da nossa comunidade, da sociedade, alguns políticos que estão como este galho, sem vida, secos, não têm fruto, ou seja, não produzem nada. Há poucos dias agora, olhando
o nosso principal jornal, que é o jornal A Tribuna, a gente vê assim, o interesse da nossa administração pública, simplesmente só existe motivação, parece que para tomar o dinheiro do povo. Não faltam guardas municipais para multar você, mas faltam vagas para a gente estacionar. Eles não deixam de multar você porque o seu telefone celular toca e, de acordo com a lei do nosso país, você não pode usar o celular dirigindo. Agora também tem um monte de câmeras para vigiar você no trânsito. Então, se não bastasse os pardais para te multar, os guardas municipais para tomar o seu dinheiro, a quantidade de pedágios espalhadas pelas nossas cidades e rodovias no país, então é por isso que esse quadro existe. Nós precisamos repensar sobre política no Brasil. Nós precisamos pensar com muita seriedade, porque nós precisamos escolher representantes que defendam o povo, que me defenda você. Não que venha impor sobre nós um jugo que eles não carregam. Sabe por quê? Eles não levam os filhos, os seus familiares. Vá ao Hospital São Lucas. Vá ver o estado da saúde pública no Brasil. Segurança, educação. Os filhos desses nossos políticos não estudam escola pública. Eles têm segurança, sabe? As melhores empresas prestam serviço para eles e eles têm os melhores planos de saúde. Agora, a maioria absoluta da sociedade, da população, os mais carentes, dependem disso e os nossos representantes não estão preocupados. Mas porque nós escolhemos essas pessoas de uma forma errada, com uma motivação errada, às vezes porque é nosso parente, porque recebemos um favor, é até membro da nossa igreja, ou talvez porque o nosso líder falou para votar nele, apesar dele não valer, não ter valor, ou seja, formação, preparação para assumir um cargo na administração pública. Então as eleições se aproximam. Eu falo isso com muito temor, mas com carinho, sabe por quê? Eu venho de família muito pobre, e o pobre no Brasil continua sofrendo. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Agir de Deus com o William Nascimento. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um excelente final de semana, uma semana de vitórias recheadas de bênçãos de Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser. Quem diz que a história terminou? A última palavra é a que vem do céu. Andaram comentando coisas sem saber, até disseram Deus não é mais com você. Mentira. Deus sabe o teu pensado em que deve agir. Quando Deus falar todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Oh, aleluia. Quem diz que a história terminou, certamente não conhece do poder de Deus. Cala o inferno, abre os céus e morde a terra. Se preciso, monta uma operação de guerra, só pra dar vitória ao servo seu. Deus sabe o tempo exato em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração de segundos. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. Estou ouvindo o barulho de Deus, guerreando, batalhando pelos seus.
fugindo, a mão de Deus está agindo. É um milagre, ninguém vai entender. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos. É um milagre, todos vão contemplar o evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. O impossível é Deus quem sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de segundos. É um milagre, todos vão contemplar o evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar no que Deus faz por te amar. No que Deus faz por te amar. Desafios. Oferecimento Garoto, sempre Garoto. Prefeitura Municipal da Serra, cidade da gente.